O mentor chega e fala, cara, é o seguinte, ó, você vai fazer isso, e isso, depois isso, acontecer tal coisa, você muda aqui, aí você vem falar comigo para eu saber o que aconteceu. Esse é o mentor. Então tem um processo seletivo, a gente hoje tem uma turma com 42 mentores, né, mentorados que são mentores, e em média, no primeiro mês, eles já fazem 40 mil reais, 50 mil reais. Eu vou falar qual é o meu método de prosperidade, né? Hoje você está num projeto muito forte que é formar mentores. Gente, para quem não sabe, eu há muito tempo atrás, hoje eu sou mentor de negócios aqui para empresários dos Estados Unidos, porque eu fui formado lá atrás por um cara que sabia como fazer isso, né? Então hoje, a vida que eu posso ter e o impacto que eu posso ter em milhares de negócios que a gente atende é exclusivamente porque o Conrado decidiu um dia falar, ó... Exclusivamente não é, mas ajudou, sim. Mas basicamente, se você não tivesse a formação de mentores, eu não ia me tornar acho que foi aquele caminho aleatório, né? Que uma dada hora você pegou aquele caminho e aí você, com esforço, desenvolveu o talento. Vou contar um negócio pra vocês. Eu tava em outra área na época de construção e eu queria muito fazer essa formação, porque eu tinha contratado o Conrado para fazer uma mentoria na minha empresa e eu fiquei impressionado com o resultado, né, que ele conseguiu trazer, sem ele até vivenciar o mercado americano, o mercado que eu tava na época, a equipe, né, as dores do dia a dia. E aquilo me impactou tanto que eu falei, eu quero fazer a mesma coisa. Então, quando eu realizei isso, né, tive a clareza disso, Conrado abriu a formação, eu fiz todo um processo de seleção, não é só querer e você vai lá e faz, você tem que ter pelo menos alguns requisitos mínimos. Fui lá, passei, e hoje a minha vida de ajudar você empresário é porque o Conrado simplesmente abriu essa formação. Talvez eu teria outro caminho ou não, mas o meu caminho foi porque ele abriu essa formação. O que hoje, inclusive, tem muita gente que está ouvindo a gente que já está com um negócio redondo, já sabe que pode, talvez ainda não esteja com o negócio todo redondo, mas a gente já nunca sabe tá, que né? Nunca tá, exato. Mas já sabe que pode ajudar outros empresários ou pessoas do seu segmento Negócios menores, né? Estruturar a vida deles, a empresa deles. Como é que funciona a formação de mentores? Vamos entender uma coisa primeiro. O que é um mentor? Um mentor é uma pessoa que dá o caminho. Tem uma diferença muito grande entre mentor e coach. Eu acho que a primeira coisa é isso, porque muita gente confunde. Ah, Sim, é tipo coach? Não é tipo coach, é outra coisa. É padaria solta, é uma coisa totalmente diferente. Coach é um sujeito que tem ferramentas, perguntas poderosas, ferramentas visuais, para ele fazer com que você consiga dar a resposta. Não ele que vai te dar a resposta. Ele vai te fazer perguntas, o que você faria se você estivesse na tal situação? E isso te impacta positivamente ou negativamente? Então ele está fazendo perguntas. E aí ele vai te direcionar através de perguntas para você encontrar a resposta. Então isso é um coach. E é um processo muito bonito, é muito bacana. Para quem faz... Poderoso. Para quem faz direito, para quem estuda isso, beleza. Tem os coaches de fim de semana aí que faz bobagem, né? Como toda profissão. Como toda profissão, exatamente. O que é o mentor? O mentor ele não vai te fazer perguntas para fazer com que você ache a resposta, porque você não sabe a resposta. Cara, eu tenho um pepino no meu negócio aqui. É um pepino de gestão. Eu tenho um gerente ali, que ele está há 30 anos comigo, ele está pedindo a conta para montar outro negócio, eu sei que ele vai sair, e eu não assumi essa área, eu não tenho a resposta. Não adianta. Você pode me fazer 1000 perguntas, eu não vou conseguir achar a resposta, eu não tenho repertório para responder isso. O mentor chega e fala, cara, é o seguinte, ó, você vai fazer isso, e isso, depois isso, acontecer tal coisa, você muda aqui, aí você vem falar comigo para eu saber o que aconteceu. Esse é o mentor. O mentor, ele fala exatamente qual é o caminho. O coach tem ferramentas para fazer com que você ache sozinho o caminho. O mentor, ele vai fazer perguntas para entender contexto. Mas depois ele não vai ficar tentando fazer com que você responda. Ele vai falar, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Ó, acabou. Então essa é a grande diferença de mentor e coach. Legal, bom saber, né, a diferença de... eu não sou coach, eu sou mentor. Porque muitas vezes eu não tenho nem paciência para esperar a pessoa achar a resposta. Eu falo, cara, faz isso daqui, não discute. Vai lá e faz, depois você volta para me falar o resultado. Ponto, acabou. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa é, o mentor, ele é um sujeito, então, que ele direciona. Se ele direciona, ele dá a resposta porque ele sabe o caminho. Então ele tem que ter passado pelo caminho.
Tem gente que chega para mim e fala, eu quero ser mentor de negócio. Pô, excelente. Qual o tamanho do seu negócio? Eu faturo R$10 mil por mês. R$10 mil por mês é difícil você ser mentor. Porque você vai mentorar quem? Quem fatura 2? 2, 3. 3. É pequeno demais. Essa pessoa, você pode ser mentor, lógico, né? Só que você vai cobrar quanto dessa pessoa? R$1.000? Talvez não vale a pena essa atividade. Você tem que ter um negócio um pouquinho maior para que, por exemplo, eu na formação de mentores, em reais, eu aceito gente que fatura pelo menos aí seus 80, 70, 100. Porque esse cara, e com no mínimo 3 anos de atividade. Porque com menos de 3 anos ele nem sabe o que ele está fazendo direito. Ele não sabe se ele vai virar uma estatística ou não. Então, eu tenho uma régua um pouquinho mais alta, porque eu quero legitimidade. Eu quero gente que fale, Conrado, eu sei o que eu estou fazendo, eu entendi, eu já errei pra caramba, eu sei dar o caminho, eu já dou conselho pros meus amigos. Legal. Então você tem uma baita oportunidade de ser mentor de negócio. Beleza? E de preferência na sua área. Porque você tem um açougue, você quer mentorar uma padaria? Não dá, é diferente. O fornecedor é diferente, a validade do produto é diferente, o público é diferente, ou pelo menos é o mesmo público, mas com um comportamento diferente. Então ter um resultado mínimo, ter um resultado na sua área. De preferência. Tá? Eu tenho mentores que eu treino, né, que são mentorados meus, eles mentoram gestão de empresas. Então ele é mais aberto. Só que eu sou um mentor de gestão de empresas. Exatamente, mais aberto, mas, por exemplo, uma dessas mentoradas, né, que é mentora agora, ela é a CEO de uma rede de supermercados que fatura 2,5 bi. O outro tem uma empresa que fatura 70 milhões. Então, quer dizer, um negócio mais consolidado, então gestão, de negócio físico e tal, negócios grandes também, então é um outro jogo. Agora, o que eu sempre defendo? Pô, você tem uma padaria, vai mentorar dono de padaria. Você já sabe, você nem precisa faturar 2,5 bi. Ser um sucesso. Isso, e vai mentorar exatamente. Pô, você tem uma padaria que fatura 200 mil, pô, vai mentorar gente que fatura 50. Também tem padaria. Mas não vai mentorar um cara que tem uma clínica. Pô, é diferente, cara. Os desafios são muito diferentes. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Cara, segmenta, porque você vai, mesmo não muito grande... Vai ter mais poder de transformação. Exatamente. Porque você sabe os desafios específicos. Então, isso é um mentor. Tá? Só para a gente definir aqui o que é essa palavra mentoria. Porque pode ter gente que vai confundir com coach. Não tem nada a ver. Não é que seja ruim, um é melhor do que o outro, não é isso. Mas são coisas diferentes. Beleza. A partir do momento que a gente entendeu o que é ser mentor, e uma outra coisa, indo um pouco além, eu falo sempre o seguinte, nunca seja um mentor só de negócios, seja um exemplo. Então, pô, imagina eu, mentor, não cuidando da minha saúde. Pô, eu sou um exemplo de negócio, mas não sou exemplo de saúde? Não, eu sou um exemplo de saúde também. Imagina eu, mentor, não cuidando por exemplo, não ajuda as pessoas. Então, não, ele é um bom cara de negócio, mas ele é um idiota, ele prejudica as pessoas e tal, egoísta e tal. Pô, eu não sou um exemplo, então. Então, eu vou além na figura do mentor. Seja um exemplo de vida, não só de negócios. Mas aí é uma outra história. Agora, vamos para outra parte, que é... Legal, Conrado, eu entendi o que é um mentor e eu acho que eu posso ser um mentor. A indústria educacional, no mundo inteiro, ela é muito grande. Por quê? Porque as pessoas, na média, né, o ser humano, ele já conectou educação com crescimento. Então isso é uma coisa que está conectada já. O ser humano, dependendo do local. Com riqueza também. Com riqueza, exatamente. Crescimento que leva a riqueza, exatamente isso. Crescimento pessoal, que leva a tomar melhores decisões, que isso leva a riqueza. É isso aí. Então, as pessoas já conectaram isso. Por isso que as universidades, as escolas, é uma instituição já consolidada há muito tempo. Só que, se a gente entrar na indústria educacional, a gente vai ver alguns pontos. O primeiro ponto é, existem vários tipos de educação. Existe a educação fundamental, que são as escolas infantis, que já está resolvida isso. Não vai ter grandes mudanças. Agora tem uma técnica nova, tem um modelo novo de ensino, tudo bem, mas a instituição escola para criança já existe. Já tem um padrão definido, já está cheio por aí. É isso. Educação acadêmica também já foi resolvida. As faculdades, centro de pesquisas, já resolveram isso. Educação acadêmica é boa. A gente tem muita produção acadêmica de altíssima qualidade atualmente. A educação corporativa, que é a educação para executivos, para grandes empresas, também já foi resolvido. Tem muitas escolas de negócio pelo mundo inteiro que são excelentes escolas. Tem Babson College, tem Harvard, tem FGV, tem INSPER, tem IBMEC, tem Stanford, escolas de negócios renomadas. Já está resolvido. Onde que tem o buraco?
a educação empreendedora, educação empresarial, educação para o empresário, para o dono de pequena e média empresa. Não é para o dono de corporação, que nem tem dono, né? Mas não é para uma corporação. Não é educação para C-level, para executivos. É educação para o dono da escola. Aquela escola infantil tem um dono. Aquele dono não sabe direito. Tá cheio de problema para lidar. Cheio de problema. Ter direcionamento. Exatamente. Então a educação empresarial, no mundo, em alguns países é melhor, outros é pior. Nos Estados Unidos é razoável, é legal, é melhor do que no Brasil. Porque tem, eu esqueci o nome da instituição, é o SM, não é SMB. É a Agência para Pequenos Negócios. É isso, exatamente, cara. Pô, é uma coisa que funciona, uma coisa legal, que seria o Sebrae aqui no Brasil. Tipo o Sebrae. Né? Só que ainda assim muita empresa quebra. Por quê? Por falta de conhecimento. Por concorrência e falta de como que eu ganho a concorrência, como é que eu nicho. Então a educação empresarial no mundo inteiro, ela é um pepino. Em alguns países é mais, outros é menos. No Brasil é um pepino grande. Então não existe uma solução para a educação empresarial eficiente em larga escala. Não tem. Não tem. Assim, é difícil. O que o dono de empresa, o que o empresário, dono de negócio faz para aprender? Então, ele vai ver vídeo no YouTube, ele vai comprar um monte de livro, que aí uns livros servem, outros não servem. Ele vai fazer uns cursos picados. É isso que ele vai fazer. Quanto maior o problema, maior a oportunidade. Você tem um problema muito grande, a oportunidade é muito grande. É proporcional ao tamanho do problema. Se a educação empresarial é um problema enorme no mundo e não tem uma solução realmente eficiente que vá lá e resolva, então existe uma oportunidade grande. Só que durante muito tempo, o que as pessoas tentaram fazer? Tentaram ensinar o dono de uma clínica e o dono de uma padaria exatamente da mesma maneira. Como se vende? Venda, você tem que usar esse pincel e tal. Cara, o dono da clínica funciona, o dono da padaria não funciona. Como que você vende produto barato? Para o dono da padaria funciona, para o dono da clínica não funciona. Tratamentos, por exemplo, de 30 mil reais não é a mesma coisa. Como é que você vende serviço de saúde? Como é que você vende brinquedo? O mercado, ele sempre, primeiro, ele tenta resolver o problema de todo mundo mais ou menos, mas nunca o problema de especificamente 100%. Então, os curso de Instagram, curso de Google, curso de vendas, é aberto para todo mundo. Então, 30% daquele curso serve para o cara, mas os outros 70% não servem. Mas aí, para o outro cara, são outros 30% que servem. Agora, e se você pega o dono da padaria, que a gente acabou de falar, com sucesso, o cara já sabe como fazer, ele sabe qual é o melhor fornecedor, ele sabe qual é a temperatura certa do pãozinho, ele sabe como que ele lida com o cliente, ele sabe como é que ele contrata, qual é o perfil do caixa, qual é o perfil da mulher do balcão, qual é o produto que mais vende, porque ele tem aquele negócio. Aí ele chega para um outro dono de padaria e de maneira específica ele resolve o problema daquele cara. Ele fala, cara, o produto que mais vende é esse daqui. O perfil da vaga que você vai abrir para uma menina que vai trabalhar no balcão é esse perfil aqui. Eu já errei muitas, você não precisa errar mais. Eu já errei já. Eu vou te ensinar. Só que eu levei 20 anos para construir isso, eu vou te cobrar por esses 20 anos. Quanto que vale o conhecimento de 20 anos para que o outro dono da padaria acelere o seu negócio sem passar com todo esse tempo e custo, né? E dor, e problema, e talvez ele nem chegue, talvez ele quebre no meio. Então, porque muitos quebraram. Aquele cara que durou 20 anos, cara, ele deu um jeito, mas a maioria quebrou. Então, quanto que vale esse conhecimento? Vale muito. Vale muito para o outro dono de padaria que fala, cara, eu vou pegar o conhecimento já pronto, empacotado, de um sujeito que levou 20 anos para chegar nisso e que eu não vou ter que levar 20 anos, eu vou levar 1 ano, vou levar 2 anos para chegar lá. Pô, quanto que vale? Qual é o dinheiro de economia de 18 anos de trabalho em que, ao invés de 20, você vai levar 2? Vai economizar 18 anos. Cara, vale muito dinheiro isso. Vale muito dinheiro. Vale muita vida. Vale vida, exatamente. Ou seja, o negócio de mentoria é um negócio de transferência de conhecimento prático, objetivo, e que vai fazer com que você, ao invés de levar 10 anos, leve 2. Ao invés de levar 5, leve 6 meses, leve 1 ano. Desculpa, deixa eu falar uma coisa. Talvez a pessoa que está ouvindo a gente está perguntando o seguinte, vale quanto? Mas vale muito, vale quanto? Vale 1.000? 1.000 é muito? 100 mil é muito? O que é? Quais são os valores? Por exemplo, eu tenho mentorias que eu vendo a 250 mil reais. Eu tenho mentorias que eu vendo a 120 mil. Aluno meu, mentorado meu, que vende mentoria, não vende mentoria por menos de 25 mil. Aliás, tem um ou outro que vende a 12, mas é uma questão de mentalidade. Eu estou trabalhando essa mentalidade com ele, mas ele poderia vender a mais. Só que é a mentalidade. O cara fica preso, não consegue cobrar, mas ele sabe que o cliente pagaria. Mas a maioria, assim, esmagadora, é 30 mil, 40 mil reais por pessoa numa mentoria em grupo.
que a pessoa se encontra uma vez por semana e, faz isso, agora faz isso, e de vez em quando tem encontros individuais. E aí, Conrado, eu quero virar mentor. Como é que eu faço? Primeira coisa eu tenho um programa de formação de mentores, por enquanto no Brasil, mas eu já tenho uma mentorada que é mentora, que está em Portugal, é portuguesa ela, então ela tem clínica lá. Especificamente para a turma que está nos Estados Unidos, como é que eles poderiam fazer a formação de mentores? Cara, eu acho que entrar em contato contigo, né? Você é a ponte, né? Você é a ponte. Então, porque a gente está com um grupo de... Hoje, eu abri há pouco... Eu dou mentoria há 10 anos. Eu comecei a dar mentoria em 2015. Só que 10 anos de mentoria, hoje, né? O dia de hoje, a partir do dia de hoje, 6 meses atrás, mais ou menos 5, 6 meses, eu resolvi abrir a turma de mentoria. Ou seja, eu passei 10 anos dando mentoria. Há 6 meses eu abri uma turma de formação de mentores. Eu dou mentoria para empresas, né? Tem lá 200 empresas, é um negócio gigante. Ano passado a gente fez quase 30 milhões e tal, um negócio gigante. E em mentoria, né, que é a margem de 70%. Agora eu abri a formação de mentores. Então, o que eu formo o mentor? E quanto um ano você forma e quanto tempo leva? 1 ano. Só que no primeiro mês, dependendo da pessoa, e eu tenho um processo seletivo, né, a formação não é um curso que você entra e paga e entra, não é. Tem um processo seletivo. É o que a gente falou, tem pelo menos alguns requisitos a serem cumpridos. Tem vários requisitos, tem outros ainda. Tem que ter a humildade, tem que ter várias coisas que a gente na conversa, a gente entende que a pessoa tem ou não. Então tem um processo seletivo, a gente hoje tem uma turma com 42 mentores, né, mentorados que são mentores, e em média, no primeiro mês, eles já fazem 40 mil reais, 50 mil reais, no primeiro mês. Se não fizer no primeiro mês, porque às vezes a formatação do programa ainda está um pouco emperrada ainda, vai fazer nos primeiros 60 dias. Então, quer dizer, nos primeiros 60, tem gente que em 1 mês e meio vendeu 11 mentorias de 80 mil, médico. 880 mil em 1 mês e meio. Tem uma que em 2 meses vendeu 10 mentorias de 60 mil, fez 600 mil. E como é que acontece esse desenvolvimento e esse acompanhamento da minha formação como mentor? A formação de mentor, ela tem 3 pilares, tá? Então, o primeiro pilar é a formatação, que é formatar o programa. Essas são reuniões individuais comigo, inclusive, que é quem vai ser o público-alvo, qual o preço, o que vai ser entregue, como vai ser entregue, vai ter material de apoio, não vai ter encontro semanal, quinzenal, mensal, vai ter encontro presencial, não vai, etc. Que é criar o produto. Tá? Eu vou criar um produto, vou criar um copo. Tá? Esse copo vai ser de vidro, esse copo vai custar tanto, ele vai ser para tal público, ele vai distribuir em tal lugar e tal. Criou o produto. Criou o produto, a gente vai para outra fase, que é a geração de demanda. Que é, como é que você vai agora gerar demanda para esse programa? Como é que você vai fazer as pessoas ficarem interessadas em saber mais? E aí a terceira fase, agora como é que você vai vender o programa? E vender é como é que você vai oferecer? E aí, por exemplo, uma coisa que você não sabe, um dos materiais de apoio que eu dou para o mentorado é o meu script. É o meu script de vendas, no mind map, que o cara só tem que ler, ele só lê. Ou seja, ele não precisa, ele pode até ser um bom mentor, saber direcionar outros empresários, mas talvez ele não saiba como vender o produto. Isso aí também já está resolvido. E vender com ticket alto. Vender com 30, 40, 50 mil reais. No caso aqui eu estou falando de reais. Então, gente, se é o seu caso, né, você já sente que você cumpriu esses requisitos, é capaz de ajudar outros empresários, você pode entrar em contato aqui, né, nos comentários aqui embaixo no YouTube, ou até no Instagram. Tanto o meu, Marcel Poltonante, quanto o do Conrado Adolfo. Provavelmente a turma dele responde lá. E tem um outro ponto, tá? Por exemplo, essa mentora que está em Portugal, o produto dela é para vender mentorias para clínicas a 20 mil euros. Então, imagina vender 4 mentorias por mês, que é uma por semana, geralmente, ali que a gente faz na média, né? 80 mil euros. 80 mil euros. Quase 80 mil dólares. Exatamente. E o tempo de esforço para isso, na semana a semana, é de 8 a 10 horas por semana. Legal. 8 a 10 horas por semana para fazer 80 mil euros no final do mês. Então, o que eu estou ouvindo? Que, além do dinheiro como empresário, você pode fazer um bom dinheiro como mentor. É uma segunda fonte de receita que muitas vezes vira a primeira fonte, tá? A pessoa fala assim, nossa, mas é só isso? Nossa, nem parece verdade. Não é só isso. Você está há 20 anos aprendendo como fazer a tua técnica. A única coisa que eu vou fazer é plugar mentoria, para você destravar valor. É só isso. Mas o tempo que você levou para ganhar esses 80 mil euros não foi um mês. Foram 20 anos. Como empresário, os perrengues que você passou é isso. E a experiência que você ganhou. É lá que está o 95%, 99%. Eu vou plugar 1%. Eu falo assim, agora você vai pegar tudo isso e vai vender desse jeito.
E outra coisa, mentoria tem margem de 70%, 80%. Pagou imposto, cara, meio que acabou, né? O restante é líquido. Então, o que acontece? Tem empresário que fatura, claro, 600 mil reais. No bolso dele mesmo, por mês, sobra 40. De Prolabore e tal, 40 mil. No bolso. No final do ano, ele pode tirar mais uns 200 mil, 300 mil, 500 mil de margem de dividendos. Só que esse cara que fatura 600 mil mês, reais, ele pode vender uma mentoria por 50 mil. Ele já tem um tamanho razoável, 100 mil talvez, para empresas que faturam, porque pensa o seguinte, ele fatura 600, ele vai mentorar quem? Quem fatura 300. Sim. Só que o cara que fatura 300 consegue pagar 50 mil numa mentoria, consegue pagar 100 mil numa mentoria, porque é parcelado ainda. Ou seja, quanto maior o faturamento do empresário, maior a empresa que ele pode mentorar, mais essa empresa consegue pagar. Só que esse dinheiro é líquido, é bolso. Então, uma empresa que fatura 600 mil por mês, coloca 50 mil no bolso de Prolabore, e já é Prolabore meio alto, já é quase 10% do faturamento. Se ele vende 2 mentorias, ele ganha mais do que ele ganha com a mais empresa que ele está fazendo. no bolso. Porque ele pode faturar, por exemplo, vamos botar que ele venda a mentoria a 40 mil. Se ele vender 2 mentorias de 40 mil, ele ganha 80. Desses 80 vai sobrar 60 no bolso dele. 2. Eu não estou falando de 4, estou falando de 2. Entendeu? Então, é uma baita fonte de receita que inicialmente pode ser uma segunda fonte de receita, que existe uma chance muito grande de se transformar na primeira fonte de receita. Que é o que mais vai colocar dinheiro no bolso daquele empresário, que é a margem alta. Legal. E para quem nos Estados Unidos quiser participar, as vagas Fala estão contigo. abertas. Não tem vaga, né? É um processo seletivo. Então, assim, quando eu começo uma entrevista, A pergunta é, tem disponibilidade? tem disponibilidade. Mas é um processo seletivo. Não é assim, eu quero entrar. Não. Você tem que passar por um processo, tem uma entrevista com uma pessoa do meu time, depois vem para uma entrevista comigo. Isso não é só agora não, isso foi na minha época também, tá, gente? Só pra isso você aí. saber. Exatamente. Tá? Mas é uma baita oportunidade, tá? Extremamente denso e profundo essa conversa. É profunda, né? E aí, eu quero convidar você que assistiu o episódio até aqui para assistir mais uma vez. Não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro e a primeira vez que você leu, você captou algo, quando você releu, aquilo ali já estava diferente. A mesma coisa de treinamentos, né? E esse é um dos episódios que eu recomendo que você ouça mais de uma vez, porque tem muita coisa que pode ser complexo e não caia como ficha na primeira vez. E aí, Conrado, para a gente finalizar, traz algo que você acha que é muito importante, que seja um drop, né? Uma dica aqui que ninguém pode, principalmente que está empreendendo, pode passar a vida sem. Eu vou falar qual é o meu método de prosperidade, né? Primeira coisa acho que tem alguns passos. Começa com o que você tem, mas começa pequeno. Para você não errar grande, erra pequeno. Tem gente que já quer alugar um galpão e fala, cara, começa pequenininho, começa pequeno. Erra, mas erra pequeno. Erra rápido e erra pequeno. Segunda coisa começar pequeno te dá agilidade. Agilidade, e se você errar, não tem problema, você perdeu pouco, né? Tombo não é perder tão muito, né? Segunda coisa aprenda com seus erros. O tempo todo, faça o que fizer. Veja o que você fez, veja os resultados e veja o que deu certo e o que deu errado. Simples. Melhore. Tem uma frase muito famosa que não tem erro, né? Ou você ganha ou aprende. Resultado, ou aprendeu. Né? Isso aí. Então, ou inclusive, né? Você aprende e tem resultado ao mesmo tempo também. Então, depois disso melhore. Quer dizer, pega o que você errou, elimina, pega o que você acertou, amplia, melhore continuamente. Repita. Faça tudo de novo. Vai escalar. Vai lá, faz, vê os erros, melhora, faz, vê os erros, melhora. PDCA, Kaizen, melhoria contínua, o tempo todo. Então, é isso que eu faço a minha vida inteira. Só que faça isso por 10 anos em cima da mesma coisa. O problema é que tem muita gente que faz isso, mas faz 1 ano em cima de uma coisa, aí fala, não deu certo. Cansa, desiste, já vai. Aí faz a mesma coisa, segue o método. Vai lá, faz, vê o erro, melhora e tal. 1 ano em cima de outra coisa, aí para. Aí vai para uma terceira coisa completamente diferente. Sempre procurando o caminho mágico, a bala de prata. Nossa, eu tenho que acertar. Cara, você vai acertar em qualquer coisa que você faça. Se você não errar muito bruto, assim, porque tem gente que erra bruto, erra rude, né? Vai pro outro lado, assim. Não. Se você estiver minimamente no lugar que outras pessoas já tiveram sucesso, que o negócio já está meio validado, cara, você vai ter sucesso. Só que você tem que continuar, você tem que ter consistência. Vender hambúrguer. Você pode ser o vendedor que vai ficar com um carrinho na porta da escola, ou McDonald's. você pode ser a maior rede de restaurantes do mundo, que é o McDonald's. É isso aí. Exatamente. Mas a questão é,
Você tem que permanecer. Você tem que continuar. E coloca assim, o que eu vou fazer pelos próximos 10 anos melhorando continuamente? Talvez você demore 2 anos para descobrir. Essa forma. Infalível. Demora 2 anos para descobrir. 2. Testa um monte de coisa, mas fala, não, ainda estou na fase do teste ainda. Agora eu encontrei. Eu entendi, isso aqui dá para crescer durante 10 anos, o mercado está em crescimento, o mercado endereçável é grande, dá dinheiro, tem margem, tem recorrência, tem escala, né, como diz o Flávio, margem, recorrência, escala. Beleza, vou passar meus próximos 10 anos em cima disso. Acabou. São 10 anos. Acabou. Fim. E a vida está resolvida. Enquanto isso, você curte a jornada. Pô, são 10 anos, meu Deus, só vou chegar daqui a 10 anos. Não, você não vai só chegar daqui a 10 anos, você vai chegar amanhã, depois de amanhã também. Você vai chegar nos pequenos pontos da jornada. Curte a jornada. Se o cara não curtir a jornada, ele não consegue. Não consegue. Se ele ficar sofrendo durante 10 anos, não vai funcionar. Curte a jornada. E não é faça o que gosta. Isso é bobagem, isso é besteira fazer o que gosta. Se eu quisesse fazer só o que eu gosto, eu ia ficar tocando violão. E, cara, eu gosto de tocar violão. Pô, eu tenho que aprender a gostar das coisas que eu tenho que fazer. Dentro de um negócio que tem o propósito, quando muita gente fala faça o que gosta, você estar encaixado naquilo que você está fazendo. Na verdade, né? o faça que gosta aprenda a gostar daquilo que você tem que fazer. Fazendo. E aí faça o que gosta. E aí tem muitas funções dentro daquele propósito maior que você está encaixado que não são tão gostosas de fazer, mas tem que ser feitas. Tem que ser feito. Aprenda a gostar de olhar uma planilha. Né? Exatamente. Aprenda a gostar disso. Aí é um aprendizado, é caminho neural. Você pode gostar de qualquer coisa, desde que você se predisponha a isso. E aí você vai fazer o que você gosta, porque você aprendeu a gostar daquilo que você tem que fazer. Legal. Gente, e se você conhece um empreendedor, um empresário nos Estados Unidos que precisa ouvir essa conversa, envie esse vídeo para ele, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal e quer saber mais conteúdos, né, ter acesso a mais conteúdos de valor como esse aqui, se inscreve no nosso canal. A gente se vê no próximo episódio do Empresário Profissional. Conrado, super obrigado por receber a gente aqui na sua casa e compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Imagina, que isso. Eu que agradeço, cara. Fique em paz. Eu que agradeço.